Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito precioso para Deus. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nicole e esse é um canal sobre vida cristã e sobre Jesus, nosso maravilhoso de todos os dias, de todos e todos os momentos, Jesus. Então, gente, nesse vídeo eu vou estar finalmente falando com vocês sobre o meu seminário teológico. Desde o início daqui do canal que eu recebo alguns comentários falando: qual é o seu seminário? Você disse que faz seminário, fala mais sobre o seu seminário. Agora eu já estou formada, eu me formei esse mês agora de março no seminário teológico Carisma Rio. Eu vou deixar algumas fotinhos daqui pra vocês e também esse vídeo. Foi um dia muito feliz, gente, muito feliz mesmo, assim. Um dia de pura alegria de Jesus, esse dia da formatura. Mas daqui a pouco a gente volta pra formatura. Primeiro vamos do começo. Eu me converti em 2020. Aliás, eu ainda tô para trazer o meu testemunho inteiro aqui para vocês. Tem parte do meu testemunho aqui no canal, mas não tem nenhum vídeo sobre o meu testemunho em si. Mas eu me converti em 2020. Eu cresci na igreja, gente, mas eu só tive o meu encontro com Jesus mesmo em 2020, com 19 anos. Quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu me apaixonei pela Bíblia. Vocês sabem aqui que eu sou apaixonada por Bíblia, que eu tenho muitas e muitas Bíblias, porque eu realmente amo estudar a palavra, amo ter várias versões, amo teologia no geral. Então, eu comecei a estudar a Bíblia sem nenhum material de apoio. Depois eu fui comprando comentários bíblicos, bíblias de estudo. Tudo isso foi criando um desejo no meu coração por mais. Eu queria mais. Com isso, eu pensei, eu acho que eu vou fazer um curso de teologia. Minha vontade de primeira era fazer um curso de teologia reconhecido pelo MEC, como faculdade mesmo, para me formar como teóloga reconhecida pelo MEC. Mas eu comecei a orar sobre isso e eu não sentia paz. Eu ainda não descarto fazer isso mais pra frente, mas naquele momento eu percebi que não era isso que o Senhor queria de mim. Até porque eu tinha iniciado um curso de teologia pelo IHOPU, que é a faculdade da Casa Internacional de Oração. É um programa que eles trouxeram dos Estados Unidos, da faculdade deles lá, pra cá. É de 2 anos e eu tava começando a fazer ele online. Só que as filmagens das aulas, né, desse IHOPU Foundation Program, era das aulas que eles tinham lá na Casa Internacional de Oração, lá no Kansas City. Então eu assistia às aulas desejando estar lá, porque toda a aula eles tinham um mover incrível, um mover maravilhoso. Não que não dava para viver esse mover aqui da minha casa assistindo às aulas, mas eu desejei muito fazer um seminário presencial. Eu queria muito um seminário que mesclasse o espírito com a teoria, com a palavra, porque muitas vezes a gente vê seminários teológicos que eles falam bastante da teoria, falam bastante do contexto, você estuda muito a Bíblia, mas nem é tocado nas questões do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela é para ser vivida, né? Ela não é só para ser conhecida, ela é para ser vivida na nossa vida. Então eu estava em busca de um seminário assim parecido com o que tinha no Kansas City, esse da Casa Internacional de Oração, só que presencial. Com isso eu comecei a orar muito, orar muito, orar muito. E eu tava em dúvida entre 2 seminários daqui da minha cidade. E aí eu fiquei assim, gente, pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou, pra onde é que eu vou? Já tava se aproximando a época de se inscrever no seminário, o início do ano, e eu tinha que decidir. Antes de eu ficar nessa dúvida toda de qual seminário eu ia, eu já tinha até comprado uma Bíblia para eu usar no seminário. Eu falei, essa aqui vai ser minha Bíblia do seminário, eu vou comprar. Eu comprei pela Livrarias Família Cristã, eu nem tenho mais essa Bíblia. Comprei como um ato profético, porque eu não estava inscrita em nenhum seminário, mas eu acreditava muito que eu iria fazer um seminário. Então eu tava muito nessa dúvida entre o Carisma e um outro, porque para quem não sabe, eu sou de denominação metodista.
E o Carisma, ele é da Lagoinha, né? Ele é batista. E não tem nenhum problema isso, gente. Pra mim é um reino só. Só que assim, o Carisma, ele é principalmente para os membros da Lagoinha. Óbvio que é para todo mundo, assim, que deseja ter mais de Deus, mais do Espírito, mais da palavra. Mas muitas vezes os termos, né, as aulas que você vai ter, vai ser bem direcionado para a cosmovisão da igreja Lagoinha. E como eu não era de lá, eu ficava pensando, eu acho melhor eu pegar um seminário que seja mais assim interdenominacional, né, que não seja tão focado para uma igreja local específica. Então isso ficava muito no meu coração. Mas eu já vou contar mais pra frente que não tem nada a ver, tá? Até que um dia eu tava conversando com a minha avó. E aí eu falei, vó, eu não sei o que eu faço, eu tô muito em dúvida de qual seminário eu vou. E aí ela falou pra mim que ela conhecia uma professora do Seminário Carisma, que é a professora de Vida de Louvor, que inclusive eu entrevistei ela aqui no canal, a pastora Nadiege, se ela estiver assistindo esse vídeo. Um beijo pra você, muita saudade das nossas aulas. Eu vou deixar o link do podcast com ela daqui do canal aqui na descrição do vídeo. E aí a minha avó disse que conhecia ela, que ela dava aula no seminário que eu tava querendo ir e tudo mais, e que eu podia falar com ela no telefone. Com isso, a minha avó ligou pra ela e aí ela na hora ela respondeu assim: olha, eu normalmente não atendo o telefone quando eu tô no meu quartinho de oração, mas hoje eu senti que o Espírito me mandou atender esse telefone. E aí, gente, eu comecei a falar com ela no telefone, ela começou a profetizar sobre mim, de que eu deveria ir pro Carisma, de que o Espírito tinha despertado ela, de que eu deveria ir. E assim, à medida que ela ia falando e profetizando, eu ia sentindo aquilo confirmar no meu espírito. E assim, lembra que eu tinha comprado uma Bíblia pra usar no seminário? Essa Bíblia tava atrasada tipo 2 semanas, eu já tava estranhando. Então eu já tava tipo, meu Deus, será que eu vou começar o seminário sem a Bíblia do seminário que eu comprei como um ato profético? E assim que eu terminei essa ligação, eu fui pra casa e essa Bíblia tinha chegado na minha portaria naquele mesmo instante, naquele mesmo dia. Entendi que aquilo era uma confirmação de Deus pra eu fazer o Carisma! Mas aí, gente, começou uma guerra espiritual, uma verdadeira guerra espiritual. Que assim que eu me inscrevi no seminário, eu peguei Covid. Na época que eu peguei Covid, era a época que você ainda ficava, tipo, 15 dias em casa, 20 dias em casa, em isolamento total. E assim, eu era muito, tipo, dependente das coisas de álcool gel. Eu era a rainha do álcool gel. Era álcool gel, era máscara, era sabe? Claro que a gente tem que ter cuidado, mas eu era exagerada, eu já tinha virado uma neurose. E apesar de eu ser desse jeito, eu fui a única da minha família que pegou. Então, naquele tempo que eu peguei o Covid, assim, eu fiquei mal. Eu não fiquei tão mal, mas eu fiquei mal. E eu cheguei a pensar em fazer o Carisma EAD, né? Não fazer o Carisma presencial, porque na época ainda tava bastante com essa questão de Covid, distanciamento e tal. Só que eu não sentia paz no meu coração pra isso. Eu sentia que eu tinha que estar lá presencialmente. E aí, gente, veio o primeiro dia de aula e eu ainda estava com Covid. Eu não consegui ir no primeiro dia de aula do seminário. Isso foi bem desanimador pra mim, porque eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Eu já perdi o primeiro dia de aula, eu acho melhor eu começar depois. Que o inimigo começa a se levantar pra gente desistir dos sonhos de Deus pra nossa vida. Mas a gente não pode deixar. Eu fiz o teste de Covid e eu já tava tranquila pra eu poder sair e tal, e não contaminar as pessoas. E aí eu fui, gente. E no primeiro dia de aula, eu já falei assim, eu encontrei o meu lugar. Eu sentia tanta paz de Deus, tanta alegria de Jesus, tanta felicidade de estar lá. Foi muito incrível, foi muito sobrenatural. Agora falando especificamente do seminário, ele dura 2 anos. É chamado Seminário da Palavra e do Espírito, porque ele é isso, gente. Você tem aulas tanto sobre o Espírito Santo em si, quanto sobre a palavra, panoramas teológicos. É incrível. O seminário tem duração de 2 anos, mas você tem a opção de, depois que você terminar esse, se você sentir um chamado de Deus, você fazer o Carisma Deep, que seria mais focado na formação de líderes e pastores. Mas é para todo mundo que quer mergulhar ainda mais.
O Carisma não é um seminário teológico para formar pastores, missionários. É para literalmente qualquer pessoa que quer mais de Deus. Entender mais da Bíblia, quer entender mais do Espírito Santo e ter experiências com Deus. A intenção é preparar pessoas para liderarem em várias esferas da sociedade, serem agentes de transformação através da palavra do Senhor. Então, sim, você pode sair de lá um pastor, um líder, um missionário, mas a ideia é você ser missionário onde quer que você esteja. Seja na área dos negócios, seja na área da educação, seja na sua casa, com seus amigos, onde você for. Ou você passa direto pelo carisma, ou você deixa o carisma passar por você. Que de verdade é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Eu recomendo altamente meu seminário, recomendo muito mesmo. Algumas partes dele realmente vão ser focadas para a membresia da Lagoinha. Então, se você for da Lagoinha, o que você está fazendo que você não fez carisma ainda? Inclusive, que eu saiba, até alguns ministérios para você estar exercendo cargos lá na Lagoinha, você precisa ter feito carisma. Mas, independente disso, eu recomendo para todo mundo. Porque apesar de ter essas partezinhas assim mais focadas para a membresia, você é igualmente abençoado. Tinha lá pessoas de outras igrejas, claro que a maioria era de lá mesmo, mas tinha lá pessoas de outras igrejas e sempre um testemunho muito grande vindo dessas pessoas também. Inclusive, no dia do meu TCC, né, da minha apresentação final do Carisma, eu agradeci a igreja deles por ter me abençoado por tanto tempo. Eu não sou daqui, da Lagoinha, eu sou da Metodista, mas o meu pastor me abençoou para eu vir para cá. Nem eu sei explicar como eu vim parar aqui, mas nesses 2 anos tenho sido imensamente abençoada pela igreja de vocês, pela vida de vocês. Então, muito obrigada, gratidão a Deus. Para eu ir para lá, gente, eu conversei com o meu pastor, né, da Metodista, conversei com ele e ele super me abençoou para eu ir. Eu aconselho, se você for de outra igreja, para você conversar com o seu pastor, para ele te abençoar, para ele te aconselhar. Porque é importante a gente respeitar as autoridades constituídas. Então, se você está debaixo da jurisdição de certo pastor, você perguntar para ele se tá ok, você fazer esse seminário e tudo. O Seminário Carisma funciona aos sábados e também durante a semana. Tem as turmas da semana, né? Acho que tem turmas à noite, tem turmas de manhã. Tem também as turmas de sábado, que era o meu caso, que a gente passava o dia todo lá e era uma imersão. Aliás, os meus sábados não são mais os mesmos sem o carisma. Claro que é um tempo de renúncia, gente, independente de você ir, tipo, tarde da noite, depois do seu trabalho, ou de você abrir mão dos seus sábados, do lazer que você teria, talvez, nos seus sábados. Mas é uma renúncia que vale a pena, gente. Vale a pena você dedicar um tempo para a palavra de Deus. Você dedicar horas e mais horas. Aliás, nunca vai ser demais. Nunca vai ser demais a gente dedicar um tempo, a gente renunciar a coisas dessa vida aqui, pra gente se dedicar de coração à palavra de Deus. Os valores do carisma são a palavra de Deus, o ministério do Espírito Santo e o caráter, a fé e o amor de Cristo. O seminário, como eu disse, tem 2 anos e ele é dividido em 4 períodos. Primeiro período você vai ter aula de caráter de Deus, aula de fundamentos da fé, justiça de Deus, vida de louvor, oração. Spoiler, pessoas batizadas no Espírito Santo na sala de aula. Panorama do Novo Testamento. Sinceramente, gente, essa era a minha aula favorita. Cristo, aquele que cura. Gente, só falo isso. Quando você sair de lá, você vai ter que botar a mão no enfermo. Crescimento espiritual. Alguém vai te virar do berço espiritual. Nossa, gente, eu tomei tanto nessa aula que, olha... Submissão e autoridade, panorama do Velho Testamento. No segundo período, você vai ter aula de fruto do Espírito, manifestações do Espírito, direção espiritual, Jesus no tabernáculo. Gente, essa aula é surreal, é incrível. Você vai ver o tabernáculo, sabe? Aquelas partes da construção do tabernáculo da Bíblia que você pode ter lido assim, ai, cara, que negócio difícil de ler. Você vai entender tudo, você vai entender todos os elementos do tabernáculo, vai mudar totalmente a sua visão e vai mostrar como Jesus está presente em cada segundinho da Bíblia, cada linha da Bíblia. Panorama do Novo Testamento 2.
Aliança de sangue. Assim, gente, aliança de sangue. Vai sair chorando, a gente sai chorando, porque é sobre o sangue de Jesus. Realidade da nova criação. Quem quer abraçar o fato de ser uma nova criatura? Relacionamentos interpessoais. Fica bonitinho para as pessoas gostarem de você. Autoridade do crente. Esse é incrível, gente, pra gente parar de ter medo de expulsar demônios. Panorama do Velho Testamento. Assim, só para deixar claro sobre o panorama do Novo e o panorama do Antigo, você vai ter essa matéria várias vezes, tá? Só que ela é dividida. Primeiro você vai ter o Pentateuco, depois você vai ter os livros históricos, depois os poéticos e depois os proféticos. E no caso do Novo Testamento, você vai ter os Evangelhos e o livro de Atos, vai ter as cartas paulinas e vai ter as cartas gerais. Tem uma matéria específica sobre o livro de Hebreus e também Apocalipse. Tem 4 matérias. 4 matérias. A gente estuda bem a fundo. No terceiro período, você vai ter aula de prosperidade, casamento e família, Hebreus, ética ministerial, evangelismo e missões. Gente, essa aula é... Vitória espiritual. Gente, essa aula é tipo... Eu não sei nem explicar. Não sei nem colocar em palavras. Mas assim, você vai literalmente abraçar a verdade de que você é o mais que vencedor em Cristo Jesus. Caráter e integridade. Hermenêutica. Panorama do Velho Testamento 3. E Ministério da Ajuda. Seria o voluntariado da sua igreja, serviço na sua igreja. Porque o bom do carisma é que você não só vai aprender a seguir ao Senhor, as doutrinas, o Espírito Santo, mas também você vai aprender muito sobre igreja. O significado de igreja, o que é ser igreja, o que é você ser útil na sua comunidade local. E chegamos ao quarto período. História da igreja, escatologia 1, escatologia 2, liderança, homilética, dons ministeriais, história da Bíblia, panorama do Velho Testamento 4, discipulado e, por último, o Lab, que é o seu trabalho final que você vai apresentar. É uma pregação pequenininha que você vai ter que fazer. Mas é muito tranquilo, gente. Vão te preparar muito para esse momento e, assim, você vai fluir. Enfim, gente, essas são as matérias do carisma. Eu sei que também tem carisma online, que tem pessoas no mundo inteiro fazendo carisma. Eu acredito que as matérias sejam as mesmas, talvez não seja essa ordem, mas as matérias devem ser as mesmas. Independente de você querer fazer online ou presencial, eu recomendo muito. Porque com certeza vai ser agente de transformação na sua vida. Assim, o carisma não tem em todos os lugares do Brasil. Eu sei que tem em alguns lugares daqui do Rio. Tem também a matriz lá em BH. Eu não sei exatamente os lugares que tem, mas isso você vai encontrar no site do Carisma, que eu vou deixar aqui embaixo. Então, se tiver um pertinho de você, considere fazer, porque de verdade é maravilhoso. Mas se tiver longe de você, considere fazer também o online, porque você vai ter aulas incríveis e maravilhosas. Também tem a possibilidade de você assinar o Carisma Play, que é como se fosse um Netflix do Carisma. Você também vai ter um contato com as aulas do seminário. Não é um curso que você vai fazer, mas é uma forma de você ter contato com os ensinamentos que estão sendo passados por lá. Gente, assim, é maravilhoso, é abençoador. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Na formatura eu ficava pensando o quanto o Senhor trabalhou nesses 2 anos. Mesmo nós não merecendo nada, Ele foi galardoador, ele derramou muitas e muitas coisas sobre nós. E tinha momentos que eu pensei sim em desistir, que eu pensei sim em sair. Mas nesses momentos eu lembrava muito do quanto Deus já tinha derramado. E eu também lembrava muito de vocês. Eu lembrava muito de que cada coisa que eu estava aprendendo lá, eu podia passar por aqui. Cada matéria que eu estava aprendendo lá, eu podia também conversar com vocês aqui.
Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais perguntas sobre o meu seminário, deixa aqui embaixo, eu respondo todo mundo. Muito obrigada por ter assistido, por ter me permitido contar essa história pra você. Um grande beijo. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar a notificação para não perder os próximos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!